Vamos lá. O filme, primeiro ele é falado em português e em italiano, que é o idioma que é reconhecido desde 2014 no Brasil, da comunidade italiana, principalmente do norte da Itália e do Vêneto, que foi morar na Serra Gaúcha, Caxias do Sul, Garibaldi, região ali. E é uma mistura de português com italiano, com o dialeto vêneto ali, não só o vêneto, mas principalmente. E é uma mulher, a Chiara, que está aí na terceira idade já, ela já é avó, ela está passando por um momento de luto muito duro, e ela está tentando entender o que ela está passando com um mundo moderno, contemporâneo, que vai entrando na casa dela, porque chega o neto ali, a neta com um celular, com jogo no celular, a internet que ela quer entender o que é, o Brasil contemporâneo que passa na televisão, casos de corrupção, falcatruas, e ao mesmo tempo, como diz a Cris, aí já a gente vai ver no papo, ela queria investigar num âmbito em família, o que fala muito do Brasil contemporâneo, até que ponto nós vamos tolerando as diferenças entre nós, principalmente entre família, para manter as relações, né? Para não romper. O Brasil rompeu em muitas instâncias, com famílias se romperam aí, romperam um com o outro, nos últimos desenrolares sociopolíticos. Então, ela também fala disso de um jeito muito lindo, ela filma muito bonito, o filme tem uma fotografia, uma direção muito tranquila, em que ela vai contando essa história. Então, é um filme que eu adoro, filme diferente, que a gente não vê muito, tem uma linguagem muito dela, uma diretora que já tem a sua assinatura, e é uma delícia ver essas personagens aí. Então, vamos conferir o papo com a Cris, esse filme que está chegando aos cinemas. A gente vai conversar agora com a Cristiane Oliveira, que é uma querida, além de diretora que eu adoro, está no terceiro longa-metragem. Quem não descobriu ainda o cinema dela, descubra, porque vale muito a pena. Antes ela dirigiu Mulher do Pai, A Primeira Morte de Joana também, que é outro filme que eu adoro, que ganhou prêmio no Júri da Crítica de Gramado. E agora a gente vai conversar sobre um filme que fala muito do Brasil, muito da Itália, muito do conflito de gerações, do Brasil contemporâneo, e tem um estilo muito próprio, muito seu, Cris. Então, eu queria, obrigada, agradecer você por estar aqui e conversar com a gente sobre Até que a Música Pare. Obrigada, Flávia, pelo espaço. Imagina. Cris, eu queria começar te perguntando uma coisa muito óbvia, mas como que veio a ideia desse filme, né? Eu, né, quem me conhece, quem me conhece sabe, tenho muita parte com a Itália, né? Também sou descendente de italianos aqui no Brasil, entre outras etnias e culturas, eu tenho os italianos aí no meu sangue, no meu coração, na minha cultura, e é algo muito interessante que acontece em alguns estados do Brasil, né? Essa mistura, né, de caráter, de jeito e de idioma do italiano com o brasileiro, né? Em São Paulo, então, é um balaio de gatos, né? É brasileiro com italiano, com japonês, com libanês, com espanhol. Mas o sul do Brasil tem uma característica muito interessante, né? Dos italianos que vieram do norte da Itália, os vênetos principalmente, e que falam o italiano, né? Que é um italiano abrasileirado, e que é como se a gente visse um outro tempo e, ao mesmo tempo, o Brasil de hoje, no seu filme. Então, eu queria que você falasse de onde nasceu essa ideia, se vem também, né, obviamente, da sua observação desse Brasil. Sim, na verdade, ali por 2010, 2011, eu já estava começando a querer escrever um novo roteiro e estava me perguntando muito sobre qual é o limite da nossa tolerância, né? Questões éticas que às vezes atrapalham, né, as relações, mas eu vi então uma história de uma amiga cujo avô foi descoberto, a família descobriu que ele vendia, dentre outros produtos, ele vendia baralhos de cartas sem nota fiscal. E a partir daí eu me interessei pela história dessa família e diversos pontos dessa história real vieram para o roteiro de Até que a Música Pare. Aí eu fui para a região de onde era a família dessa minha amiga, que é a região da Serra Gaúcha, que tem essa cultura, né, de origem italiana muito forte, desses imigrantes que vieram principalmente no final do século XIX para o Brasil. E lá eu descobri o italiano, vi que pessoas dessa geração mais velha ainda falavam muito italiano. Então foi algo que eu tive que trazer para a história, assim, né? Não teria como não trazer para a história.
E a partir daí foi todo um movimento de pesquisa, de me envolver com essas pessoas. Depois, quando o elenco entrou para o filme, também histórias deles dialogavam com essa primeira história que eu tinha escrito, e coisas da própria particularidade, né, das suas trajetórias vieram também para a história. Então foi um processo muito colaborativo, assim, muito de observação e de mergulho nessa cultura para construir esse roteiro. É muito interessante, né? O Talian, né, mesmo que não se falasse esse idioma, né, porque ele é reconhecido no Brasil desde 2014, a gente mistura, né, palavras, né? Eu sou suspeito, como eu falei, São Paulo, mesmo quem não tem raízes italianas, coloca umas palavras do italiano aí sem perceber. E na Serra Gaúcha, a cultura ficou muito preservada em certos sentidos, né? Assim como a alemã também, por uma questão geográfica, né? Por uma questão de formação também. Mas tem algo que você traz, como você falou, a questão da tolerância, até onde vai, né? A tolerância e até onde a gente também se fecha. Tem algo que eu acho que é muito, muito forte no seu filme, que é um filme sutil, é como que as gerações se chocam, né? Os modos de vida literalmente se chocam. A nossa protagonista, que eu adoro, né? E que ela é a Chiara, né? Ela está num processo difícil da vida, num momento difícil. A Cibele Tedesco, aliás, é uma grande atriz, né? E o Alfredo, que é o marido dela, né? Ugo Lorenzati, que é outro grande ator. E ao mesmo tempo que eles estão nessa dinâmica tentando se entender e que vivem há tanto tempo juntos aí, outro Brasil mais contemporâneo vai entrando na casa deles, né? A neta que não sai do videogame, né? Na hora de almoçar, a filha da amiga, da família, que está namorando um italiano que é budista, né? E ela vai tentando mudar aquela visão de vida dela tão cristalizada. Eu queria que você falasse isso também, assim, porque passa pela tolerância, mas também passa por uma abertura, né? Da gente envelhecer sem endurecer demais, né? Sim, tem esse panorama contemporâneo, né, Flávia, que você fala, que tem a ver com a política, né? Então, muitos problemas e escândalos, né, éticos a gente acompanha, né, frequentemente, e é muito fácil apontar o dedo e não olhar para as nossas corrupções cotidianas, né? Então, essa história vem um pouco disso, assim, da gente mergulhar nesse questionamento mesmo sobre as nossas práticas e como a gente colabora, né, como a gente corrobora, às vezes, com processos não éticos e como cobrar, né, como participar socialmente para que isso mude. Então, vai do nosso dia a dia mesmo, né, de poder pontuar essas questões, né, e em família isso é muito complicado, né, isso às vezes magoa demais, né, quando a gente percebe que alguns discursos totalitários vão sendo germinados ali, do nosso lado, com pessoas que a gente ama, e é muito duro perceber isso, né, e às vezes apontar o dedo aí é mais difícil. Então, o filme é um pouco sobre isso também, né, sobre como essas diferenças, sobre como esse diálogo é difícil. E acho que a gente vive um momento global, assim, de necessidade de aprofundar os diálogos, né, de não ter medo de encarar de frente certas questões, assim, que são espinhosas, mas acho que só dessa troca é que vai surgir uma reflexão mais verdadeira, né, e não superficial, porque como tu falou sobre o personagem Nini, né, que é esse adolescente que traz um apoio para a Chiara entender essa navegação, essa pesquisa. Por outro lado, ele não ensina ela como buscar a fonte, né? Ele mesmo diz, não, deixa que eu te mando, vó, porque tem que ser, né, de fontes oficiais. Então, como a gente também olha para essa outra geração, né? Como a gente dá as costas para as questões dessa geração mais velha, assim, que não é fácil entrar nessa nova linguagem da tecnologia. Mesmo para nós, né, que trabalhamos com isso todo dia, é muito difícil, às vezes, identificar o que é posto como verdade. Então, acho que isso é o grande desafio de hoje em dia, assim. A gente não pode aceitar como verdade tudo que é colocado para nós, tudo que é posto na nossa frente, tem que ser investigado, tem que ser questionado. E a Chiara, né, como tu mesmo falou, vai achando a sua própria maneira de lidar com isso, né? E quando chega esse quase parente, né, esse novo parente budista, é um choque de realidade aí que acontece, que
dar uma mexida, assim, com a visão de mundo da Chiara. O que é ótimo, né? Porque eu acho assim, eu também queria te ouvir sobre como o filme está estreando agora, mas ele já passou no Festival do Rio, passou no Festival de Gramado, e já teve contato com o público. O público mais velho tem visto o filme nessas sessões especiais, que eu quero muito sentir isso, assim, eu adoro filmes, desde sempre, com mulheres mais velhas, homens mais velhos também, mulheres, e a gente tem discutido muito isso, né, o quanto as mulheres mais velhas, as atrizes, as de Hollywood também, as brasileiras, estão trabalhando em produções, né, produzindo, ou fazendo parcerias com diretoras e diretores para ter suas histórias contadas, porque não ficar esperando que histórias sejam criadas para elas, porque às vezes elas só, né, não têm mais histórias. E nesse caso aqui, a Chiara, ela é uma mulher que é avó, que tem mais idade, é uma senhora, mas é uma senhora, como você está contando aí, ela é inteligente, ela é antenada, né? Ela está tentando entender esse momento novo que ela está na vida, ela não está num momento fácil, e ela é uma senhora, uma avó, uma nona, mas muito contemporânea também, né? Ela faz tudo que uma nona típica faz, mas ela também está no pé do contemporâneo, né? Então, como é que você sente isso, você sendo uma diretora também, criar uma personagem protagonista, assim, né? Porque muita gente acha que a tendência é que quem é mais jovem crie só personagens jovens, e não é seu caso, né? Não, eu acho que vale começar essa resposta comentando sobre os atores, né? Que grande parte desses atores principais vieram do grupo Misericolone, que é um grupo que surgiu nos anos 80 em Caxias, muito dedicado a usar o teatro como ferramenta de conscientização da população do interior sobre a importância do voto, sobre a importância do movimento sindical, das organizações comunitárias contra a ditadura, né, cívico-militar que se vivia na época. Então, eles têm uma super trajetória e hoje, né, já estão nessa faixa etária que a Cibele gosta muito de chamar de a terceira adolescência, eu acho ótima essa expressão que ela usa, e trouxeram para mim uma super bagagem, assim, né, uma história de resistência mesmo, aprendi muito com eles, e eles seguem fazendo peças até hoje em italiano. Então, cheguei neles por conta disso, por conta do idioma, porque eles já se apresentavam em italiano, me indicaram que os conhecesse e eu achei ótimos, assim. Então, não só o casal protagonista, mas o filho, Marco, o que faz o dono do restaurante, a prima e a amiga ali, né, a Albertina e a Cirlei, são do grupo Misericolone, e eu acho assim, quando a gente entra em contato com pessoas que têm tanto a contar, né, a escuta, ela é fundamental, assim, para a gente entender que a gente tem muito que aprender, e eu acho que olhar para essa faixa etária, né, com esse olhar, assim, de que temos muito que aprender, é o básico, mas, como a gente estava conversando antes, né, de começar a entrevista aqui, não é fácil envelhecer no nosso país, né, faltam serviços, né, falta uma estrutura para poder acolher, né, as pessoas que têm essas novas necessidades, assim, seja de mobilidade, seja de cognição, seja de apoio de saúde mesmo, né? Então, a gente precisa mesmo olhar para isso, investir mais nisso, porque todos nós vamos chegar lá, né, se der tudo certo. Então, e também nessa questão da adaptação da tecnologia, né? Como ensinar, como ter atividades didáticas para eles não se sentirem tão de fora do que está acontecendo, né, com as novas gerações e poder seguir dialogando, né, com as novas gerações. Então, isso me interessou muito, assim, nesse aspecto, né, de poder mergulhar no universo de uma senhora que vive esse momento de luto, mas também de desejo de renovação. Você trouxe uma palavra que é muito importante para mim também no filme, que é o luto, né? A perda. A gente também não sabe e não se prepara e não prepara os outros para o luto, né? Ele sempre vai acontecer de várias formas em todas as famílias. No caso da família, né, da Chiara, é um modo muito doloroso, né? Assim, mas ao mesmo tempo é muito silencioso, como aquilo tudo vai se colocando. Também queria que você falasse, né? Desse momento que ela está e de como você trouxe esse tema, né? Por que você trouxe, dessa sua vontade de falar disso, e é bonito, né? É triste e bonito também ver como ela fala, né? Que ela quase que se torna uma pessoa não grata nesse processo
em que ela está, que é quase como se ela levasse essa sombra do luto, né? Como que a gente também isola as pessoas que estão em momentos difíceis, sem querer, a gente acaba fazendo. Eu acho que o luto é um momento que tira o nosso chão, né? Especialmente quando é com uma pessoa querida, e nesse lugar a gente se questiona muito, né? Sobre como está vivendo. Esse é o primeiro choque que eu sinto quando alguém parte. Como pode a vida continuar normal agora, sem essa pessoa? Como assim? Então, sempre me gera um pouco de mergulho, assim, nesses questionamentos sobre e agora, né? E o que eu estou fazendo aqui, então, daqui para frente. Então, de alguma forma, é um sofrimento, e as religiões se debruçam muito sobre isso, né? A filosofia também se debruça sobre o problema do sofrimento. Então, no filme, eu optei por trazer um pouco esse contraponto, assim, né? As religiões estão ali porque já era uma das religiões, né, que está no filme, já era parte da cultura da Chiara, de um jeito muito forte, que é a religião católica, né, que está muito entrelaçada com essa cultura de origem italiana, que está ali, né, forte no sul do Brasil. Mas o budismo tem o seu olhar também sobre isso, que é diferente. E no filme tem esse personagem, né, que é o Marco, que é um filho que era professor de filosofia, que traz várias questões, né? Então eu acho que isso é o mais importante, assim, de a gente se questionar e entrar nesse momento aberto a ouvir o que o sofrimento tem a nos dizer. Não estou dizendo com isso que a gente sempre tem que aprender com sofrimento, porque acho que a gente pode aprender sem sofrimento também, mas é um momento mesmo de reflexão e simplesmente aceitar o que uma religião diz que vai acontecer ou que não vai acontecer, não basta para mim, sabe? Então eu acho que a filosofia ela está nesse lugar no filme de realmente tentar abrir um pouco mais o horizonte sobre a nossa existência mesmo. Porque o luto vai acontecer, né? Não é que a gente busca o sofrimento, ele existe, né? Ele é parte da vida, né? Então a gente vai ter que lidar, em alguma instância, todo mundo vai ter que lidar com o luto em algum momento, né? Então eu acho isso muito interessante. E você falou, né, de atores, a gente está falando aqui de atores coadjuvantes, que eu acho muito interessante, e você tem um ator italiano, né, no seu casting, né, que é o Nicola, né, o Nicolas, ou Nicola Vaporidis, Nicolas Vaporidis. o Nicolas, e que é italiano mesmo, né? E tem essa também as duas culturas, né? A Itália contemporânea com essa Itália no Brasil também, e esse choque também da cultura que eu adoro, né? Por meio do idioma, a gente falou um pouco já, mas eu adoro como você colocou o Italian de um jeito muito orgânico, porque isso é natural ali da região, né? Caxias do Sul, a Serra Gaúcha, e como também tem os clashes, né? Assim, pequenos ali entre ele, né, que é italiano, entende boa parte do que eles estão falando, eles que falam italiano, mas também colocaram o português, que também é um jeito de você falar também de culturas, né? Aí não são idades, não são visões de mundos, mas também se encontrando aí, né? Como é que foi filmar com ele e trazer isso com ele, né? Foi ótimo. O Nicolas ficou chocado quando chegou lá. Ele realmente não imaginava, e em breve a gente vai soltar um making-off, né, pílulas de making-off no Instagram do filme, que ele fala isso, assim, que ele jamais imaginava que teria assim, um pedaço da Itália no Brasil, que ele achou muito parecido com regiões que eles têm lá. E que ele falava com as pessoas entendiam ele, porque ele não fala português, então ele falava em italiano e as pessoas respondiam, né, em algo que ele percebia como um dialeto vêneto, mas aí ele veio a conhecer a língua italiana, que é essa mistura das diversas línguas que vieram do norte da Itália com o português. Então, durante o processo de coprodução com a Itália, foi muito engraçado esse processo, assim, porque, por exemplo, o produtor de Roma, ele entendia uns 80%, disse ele, mas que nas lacunas ele conseguia completar, assim, o conteúdo. Já a trilheira, né, quem fez a música original do filme, a Ginevra Nervi, que é uma artista maravilhosa, ela entendia tudo, porque ela tem uma avó que veio dessa região, né? Então ela já estava acostumada com essa musicalidade e com as palavras, né, a forma, né, algumas palavras são diferentes do italiano gramatical.
Então, foi muito rica essa troca. E só te respondendo ainda sobre uma coisa que você perguntou antes, eu não respondi, sobre como as pessoas mais velhas estão encarando o filme, né? Elas saem do filme muito comovidas, assim, em especial pessoas que têm conexão com essa cultura, e em breve no Instagram também a gente vai estar lançando lá pílulas com esses comentários pós-sessões, assim, que a gente fez já. A gente fez em Garibaldi, a gente fez em Caxias, né, que é a cidade principal do grupo Misericolone, principal da maioria dos atores, eu digo, e também a gente teve a Tamara, que faz, Tamara Padilha, que fez a filha, ela era de um grupo de Garibaldi, a Companhia Acto, lá a gente fez também uma sessão, e os depoimentos são muito comoventes, assim, em breve vai estar lá. E só voltando ao Nicolas, então, foi muito boa essa troca, né? Ele tinha uma irmã budista também, então a gente pôde conversar bastante sobre isso, e ele trouxe também comentários sobre o roteiro, sobre como falar aquilo que eu já tinha posto no roteiro, então foi muito gostoso. E faz par com ele no filme a Elisa Volpato, né? Que é uma atriz reconhecida nacionalmente por séries como Bom Dia Verônica e outras, e ela é de Nova Prata. Então, a cultura dela e da família dela também foram parte da minha pesquisa, assim, para o filme. É uma colcha de retalhos, né? Deliciosa, né? Porque é mesmo, novamente, né? Eu caindo de novo aqui, o que é mesmo esse Brasil, que eu acho que é tão rico, porque realmente meus amigos italianos, e eu tenho amigos vênetos, também trabalho com vênetos, e muitos não fazem ideia, né? Do que é, né, o Brasil, principalmente o sul do Brasil, que preserva muito, mas que também se transforma, que eu acho que seu filme é muito sobre isso também, né? Sobre não estar parado no tempo, apesar de parecer. É isso que eu gosto muito do processo da Chiara, né? Ela não é uma senhora que está lá cristalizada nesse luto, né? Ela vive o que ela está vivendo, mas ela é muito atenta, né? Ela está muito viva. Então, eu acho que, nesse sentido, a sua atriz, né? Você fez uma escolha maravilhosa, o elenco todo, né? Estão todos muito incríveis, mas a Cibele é maravilhosa, né, para trazer essa personagem, né, tão vivaz, que eu acho que é outra coisa bonita também. Não é porque uma atriz ou uma mulher está se tornando uma mulher idosa que vai perder, né, a vivacidade, né? Sim, foi ótimo esse processo com ela. Na verdade, foi uma surpresa para ela, porque ela, na verdade, estava me ajudando a encontrar pessoas para o elenco, porque ela, além de trabalhar no Grupo Misericolone, ela trabalha com corais, ela é musicista, ela é regente, então ela conhece muita gente nessa faixa etária. E aí, lá pelas tantas, de tanto vê-la nos encontros online, né, que a gente começou à distância primeiro, eu pensei, por que não ela, né? Ela é tão ótima, assim. E aí foi todo um trabalho mesmo de construção física com ela, né? Porque quem a conhece pessoalmente, ela é muito mais solta, muito mais vivaz. Então, a gente chegando lá, a gente percebeu como essas senhoras que vivem nesses declives, né, dessa serra, que trabalham com a agricultura, elas têm uma coisa mais dura de joelho, assim, elas têm um fortalecimento ali, às vezes não só, né, pela artrite natural dos tempos, mas pela própria musculatura mesmo, que vai se desenvolvendo de andar naquele terreno, assim, tem essa geografia, né, essa geografia, ela imprime no corpo uma postura. Então, a gente ficou trabalhando por meses, assim, trocando à distância, com ela, com o Hugo, sobre as suas histórias, sobre os seus sentimentos, sobre os sentimentos que apareceram no roteiro, como que eles tocavam na trajetória pessoal de cada um, e depois fiz uma reescritura do roteiro, né, junto com eles. O Hugo daí traduziu as falas para o italiano, e depois a gente teve a consultoria de 2 professores de italiano, que, aliás, estão hoje com um curso formal na Unicentro, Universidade do Paraná, que forma pessoas em italiano, para quem se interessar. E aí, um mês presencial, depois em Caxias também de trabalho conjunto com ela e com os outros atores. Então foi um processo muito, muito rico, assim, feito aos poucos, né, para trazer eles para o filme, para essa linguagem, né, do cinema. Não, maravilhoso, uma delícia. Cris, para terminar, eu queria te perguntar sobre os próximos projetos agora. Uhum. Agora são os anões, né? Brincadeira, né? Vai fazer a coleção toda, né? Tudo Brasil. Mas como é que estão os próximos projetos? Eu estou desenvolvendo um longa também em parceria com a Acna Produções. Levantei agora pela Crisol Filmes, né, minha empresa mesmo,
um projeto também de desenvolvimento, mas aí é um filme mais que flerta com o ensaio, assim, e estou produzindo e co-dirigindo um curta de stop motion. Legal. Direção de animação da Marina Kerber, que é uma artista gaúcha também, inspirado nas peças teatrais infantis da Lisa Becker, que é a atriz do meu segundo longa, A Primeira Morte de Joana. Ela fez a avó da Joana, e ela tem um trabalho muito legal de peças que tiram sons de objetos, assim. Então, a gente uniu o trabalho da Marina, de stop motion, com essa ideia, né, sonora da Lisa, e compôs um curta-metragem que está em processo agora. E retomando a minha origem, assim, né, que eu comecei com a animação, e aí depois é que eu fui para o cinema, mas, então, estão aí três projetos correndo em paralelo. E também, junto com a Ocna, a gente está com um projeto de inserção dos filmes nas escolas, assim, né? Elas estão produzindo um material didático sobre A Primeira Morte de Joana e sobre Até que a Música Pare, e a gente quer ver se ao longo, né, desse ano e do ano que vem a gente consegue trabalhar com professores, começando, né, pelo Rio Grande do Sul, mas depois, né, queria até já deixar aqui a propaganda que a gente vai ter esse material para quem se interessar pelos filmes, um material para ajudar os professores a trabalhar em cinema em sala de aula. Maravilhoso, nossa, amei. Né, a gente é suspeita aqui, porque eu acho que cinema devia ser disciplina obrigatória, não acho que devia ser nem optativa na escola, porque a gente aprende sobre o mundo, né, não só o Brasil, o mundo, e do jeito mais gostoso que tem, teatro, cinema, música, dança, todas as artes, né, então, que incrível, que incrível. Obrigada, Cris, arrasou muito. Obrigada, que seja uma estreia linda de Até que a Música Pare, e ele é um filme que a gente chama de cauda longa, vai ter muita história ainda, com certeza. Tomara. Acompanhe o Instagram do filme para saber em quais salas e quais horários ele vai entrar, a partir do dia 13 de outubro. É isso aí, para ver esses depoimentos também, que eu estou super curiosa. Ai, uma delícia. Obrigada, Cris, um beijo. Tchau. Obrigada, tchau.